Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em sua vida, estejam em sua casa, que hoje seja um dia da visitação do Senhor, um dia de alegria, um dia de bênção, um dia da resposta de Deus nas suas orações, um dia da visitação do Senhor na sua família, que seja um dia glorioso, um dia prazeroso, uma noite prazerosa, uma noite de bênção, uma noite de regozijo, uma noite de cura, uma noite de livramento, uma noite da visitação do Senhor na casa dos meus amados irmãos. Queridos, que alegria podemos estar aqui falando da palavra de Deus e transmitindo a mesma. Eu estou aqui num cenário muito simples, eu estou aqui num quarto onde a gente estuda, medita na palavra do Senhor, mas eu quero dizer para vocês que Deus é um Deus de alegria e Deus tem me dado alegria, a alegria da salvação, a alegria de poder transmitir a palavra de Deus aos corações, à vida dos meus irmãos. Eu quero desejar a vocês a paz do Senhor Jesus e que fique comigo aqui nessa live, né? A gente vai falar sobre um tema. O tema é os passos para a conquista. Os passos para a conquista. Paz do Senhor, irmã Creia, Deus abençoe a senhora. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a senhora rica e abundantemente. Um abraço, Valcirei aí. Deus possa estar abençoando grande e poderosamente a vida de vocês. Então, eu quero hoje falar sobre os passos para uma conquista. A grande verdade é que às vezes nós achamos que nós somos incapazes de conquistar alguma coisa em Deus. Nós vivemos num tempo, amados irmãos, que as lutas, as dificuldades, o cenário que se encontra o Brasil e o mundo é desanimador. Muitas pessoas estão desanimando na caminhada cristã, muitas pessoas estão desanimando de buscar a face do Senhor, outras estão buscando a mais, estão intensificando a sua busca, outros estão intensificando a sua oração, mas existem muitas pessoas que estão desanimando na caminhada com o Senhor, de estar buscando a presença de Deus. E hoje eu conversando com um amigo meu no meu trabalho, a gente estava pensando sobre esse tempo. E ele falou: Jeremias, existe um grande desânimo, um grande desânimo. A Bíblia fala para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisa se pregar a palavra. Precisa de se pregar a palavra com ênfase, com toda ousadia, com toda coragem, com toda motivação. Precisamos, queridos, continuar pregando a palavra. Eu quero hoje deixar um texto com vocês. Irmã Renata, a paz do Senhor. Deus abençoe, irmã Renata. Deus abençoe. Muito bom. Eu quero deixar hoje um texto com vocês que está em Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10. Livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10, é o nosso texto base para a nossa meditação, para a nossa reflexão nesta noite. Zacarias 4, versículo 6 ao 10 diz assim: Respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graças a ela.
E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Por toda a terra. Queridos, que texto glorioso! Que texto abençoador! Deus, ele usou o profeta Zacarias para Zorobabel. Deus usou Zacarias para falar ao coração de Zorobabel que Zorobabel estava muito desmotivado, desanimado. Deus usou os lábios de Zacarias para trazer uma palavra de ânimo, de conquista, de renovo, de encorajamento ao coração de Zorobabel. E esse texto, queridos, ele é muito lindo, muito precioso. Porque o tema que Deus tem colocado no meu coração por esses dias foram os passos para uma conquista. E certamente, querido, nesse tempo, nós precisamos conquistar em Deus. Vivemos um tempo, irmãos, que Deus precisa fazer milagres nas nossas vidas. Vivemos um tempo, irmãos, que nós precisamos ver o favor de Deus e Deus fazer algo de extraordinário nas nossas vidas. Porque nós precisamos, irmãos, ver Deus trabalhar nas nossas vidas, no meio da nossa família, em áreas na qual nós estamos passando de luta, de dificuldade. E nós precisamos, irmãos, a cada dia buscar o Senhor para Deus trazer para nós uma conquista, seja na família, uma conquista, seja na área do trabalho, uma conquista, seja na área da saúde, uma conquista, seja na área financeira, uma conquista, seja na área de libertação de família e de filhos. Então eu vejo claramente, querido, aqui, que Deus levanta Zacarias para falar o coração de Zorobabel. E eu quero trazer essa palavra para você com muita propriedade, com muita ênfase nesta noite. Os passos para uma conquista baseado no que Zacarias falou para Zorobabel. A palavra que saiu da boca de Zacarias para Zorobabel levantou ele. E eu creio em Deus, querido, que a palavra que Deus vai colocar no nosso coração nesta noite vai levantar nossas vidas com grande ousadia na presença do Senhor. O versículo 6 fala isso para nós. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, existe aqui um entendimento muito grande. Zacarias fala para Zorobabel que a obra seria pelo Espírito, não seria por força, não seria por violência, mas seria pelo Espírito. Nós que somos servos de Deus, irmãos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que entender isso como preciosidade, como verdade das nossas vidas. A Bíblia fala para nós que Jesus Cristo subiu aos céus e deixou o Espírito Santo, queridos, para nos ensinar, para testificar todas as coisas que Jesus Cristo nos ensinou. Chamado Consolador, chamado Ajudador, chamado aquele que vivifica a igreja, aquele que fala a igreja. Querido, o Espírito Santo, querido, é aquele que vai nos ensinar a gente a conquistar em Deus. Porque o Espírito Santo, meu querido amado irmão, é aquele que revela as coisas que estão no coração do próprio Deus à igreja, ao servo dele. O primeiro passo para você conquistar, querido, é dependa do Espírito Santo de Deus.
Aprenda a depender do Espírito Santo de Deus. Você tem falado com o Espírito Santo? Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Querido, às vezes nós esquecemos disso, que o Espírito Santo é que nos nutre, é que nos capacita, é que nos preenche, é que nos renova, é que nos orienta para a gente transpor os dias maus. O Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo está em nós que aceitamos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que fala ao coração da igreja. O Espírito Santo que renova a vida das pessoas. Querido, tem coisas que nós queremos resolver nas nossas vidas, mas não é por força, nem por violência, como está em Zacarias 4, versículo 6, mas a obra do Espírito Santo. Não é pelo meu braço de carne, não é pelo meu intelecto, não é pela agressividade da minha voz, não é pela minha autoridade, mas é dependendo do Espírito Santo de Deus. Precisamos, irmãos, aprender a depender do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos capacita. O Espírito Santo, querido, Ele fala aos nossos corações. O Espírito Santo, Ele não quer ser só presente, mas Ele quer ser presidente das nossas vidas. Ele quer tomar o governo das nossas vidas. E por vezes, querido, nós não entendemos isso. Precisamos depender do Espírito Santo. Para tudo. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo renova. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo nos dá dons. Nutra nossas vidas com dons. O Espírito Santo nos dá alegria. O Espírito Santo traz renovo. O Espírito Santo tem ciúme, geme, com gemido inexprimível. O Espírito Santo, irmãos, está no meio do povo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo tomar o governo das nossas vidas. Precisamos deixar o Espírito Santo governar nossas vidas, querido. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Pare de brigar. Pare de discutir no seu casamento. Pare de querer colocar na cabeça daquele filho que está errado. Para querer de brigar, de discutir em casa, de trazer um clima ruim dentro de casa, uma confusão, uma briga, uma discórdia, uma vingança. Querido, é o Espírito Santo que trabalha nas pessoas. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. A obra do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Dependa da presença do Espírito Santo. Cultive isso na tua vida, meu querido. Porque as coisas vão ficar mais fáceis para você. Quando você depender do Espírito Santo. Quando você aprender a depender dele, deixar ele governar a tua vida. Aí, o texto fala assim para nós. Disse a Zorobabel, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Então, querido, o primeiro passo para você conquistar em Deus, querido, dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo para tudo. Dependa do Espírito Santo para trabalhar na tua vida, querido. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está em você, que é servo do Senhor. O Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Dependa dele. Aprenda a depender do Espírito Santo. Eu vejo isso, querido, que não é do nosso jeito. Não é da nossa maneira. É porque, irmãos, às vezes nós queremos ter o controle de tudo. Nós queremos ter o controle de tudo. Nós somos mediatistas. Nós queremos que as coisas resolvam no nosso tempo. Nós queremos ter o controle das coisas dentro de casa. Nós queremos ter o controle das coisas dentro da família. Irmãos, dependa do Espírito Santo. Você está se afadigando.
você está se cansando, você está se estressando. O Espírito Santo divide essa carga com você. A palavra de Deus fala em Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Lança sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Entrega, lança, descansa no Senhor e ele considerará o desejo do teu coração. Dependa do Espírito Santo, dependa de Deus. Às vezes as coisas não vão acontecer do teu jeito, no tempo que você quer, na hora que você quer. Às vezes ficamos ansiosos. O mal da sociedade, irmãos, hoje em dia é uma grande ansiedade. O mal do século é a ansiedade. Existem pessoas, irmãos, que não conseguem dormir de tanta ansiedade. Dependa do Espírito Santo. Dependa da presença de Deus. O Espírito Santo divide essa carga com você. O versículo 6 fala: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor. O versículo 7 fala assim, queridos: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graças, graças, graças. Graças, graças, graça. Quem és tu, ó monte grande? Outras traduções falam: ó monte majestoso. Diante de Zorobabel serás uma campina. Querido, na hora que ele viu a dificuldade do monte, o monte grande diante dele, ele falou essa palavra: quem pensa que tu és? Ó monte majestoso, ó monte grande. Diante do obstáculo, diante de um monte, diante de um grau de dificuldade, ele confrontou aquele monte. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. O primeiro passo, dependa do Espírito Santo. O segundo passo, querido, não olhe para a circunstância que está à tua frente. Não olhe. O nosso grande erro, querido, é olhar para o tamanho da luta, do problema. Ele olhou para o monte, mas ele desafiou o monte, dizendo: quem pensa que tu és, ó monte grande? A nossa dificuldade, queridos, é olhar para o tamanho do problema. É achar que o problema é maior do que o nosso Deus. É achar que a nossa dificuldade é maior do que o nosso Senhor. Querido, ele falou assim: quem tu pensa que tu és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel serás uma campina, será uma campina rebaixada. Tu não é nada, monte, diante de Zorobabel, mas você se tornará uma planilha, uma campina, tu tornará pequeno. Amados irmãos, Deus quer levantar nossas vidas com ousadia para olhar para o problema e não olhar para o problema, olhar para a circunstância, mas crer que Deus tem vitória para nossas vidas, irmãos. Crer que Deus tem resposta para nossas vidas. Crer que Deus tem o melhor para nossas vidas, para nossas famílias, queridos. A grande realidade é que as pessoas olham para a circunstância, para os montes de problema, para a dificuldade que surgem, elas se abatem diante das lutas. Elas desanimam diante das dificuldades. Elas desanimam diante das adversidades. Mas, meu querido, o Senhor te chamou para você ser vencedor. A Bíblia fala para nós que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou primeiro. Deus nos chamou, irmãos, para a gente vencer o dia mal. A Bíblia fala para nós em Salmos 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor é um Deus que nos capacita, amado. O Senhor é um Deus que nos renova. Não olha para a circunstância, mas olha para o tamanho do teu Deus. Daquilo que Deus tem prometido para você. Daquilo que Deus quer realizar na tua vida. Daquilo que Deus quer fazer no meio da tua família.
Querido, você vai transpor o dia mal, você vai transpor o deserto, você vai transpor esse mar bravio. Deus vai fazer você cantar a vitória do outro lado, porque Deus é um Deus que conduz você em segurança. Não olha somente para as adversidades, querido, mas olha para aquilo que Deus tem prometido com você, porque você é filho, porque você é príncipe, porque você é princesa de Deus. Querido, Deus ele tem resposta de bênção para nossas vidas. Não tira os seus olhos das circunstâncias. Não fica só focando no problema. Não fica só focando na luta. E nos dias de hoje, querido, isso é muito comum. Nos dias de hoje, o que mais nós ouvimos são palavras desmotivadoras. São palavras que vêm abater nossas vidas. São palavras que vêm querer desanimar a gente na nossa caminhada cristã. Ah, a terceira onda está aí. Ah, Macaé tem muito desemprego. Ah, as coisas vão apertar mais. Ah, as coisas agora não vão melhorar. Ah, as coisas só estão ficando mais difíceis. A gente só escuta na mídia, nas pessoas, palavras de desânimo, querido. Eu quero ser boca de Deus para você. Eu me aproprio da palavra de Deus. Deus tem o melhor para o teu povo. A Bíblia fala que o Senhor é um Deus que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor é um Deus que está conosco, queridos. O Senhor é um Deus que está nas nossas vidas. O Senhor é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é um Deus que nos conduz em segurança e nos sustenta com as suas mãos, querido. Você não está sozinho. Você não é órfão. Você é filho de um Deus que é todo poderoso. No versículo 7 ele falou assim: quem tu pensa que tu és, ó monte majestoso? Quem tu pensa que tu és? Tu tornará uma campina. Amados irmãos, palavra de ousadia, palavra de fé, palavra daquele que está em Deus, palavra daquele que diz igual Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o campo não produza mantimento, todavia eu me alegrarei, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Palavra de quem tem Deus, de quem está crendo no Senhor e crê que Deus tem o melhor, e crê que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Oberaldo, Deus te abençoe, irmão Oberaldo. A paz do Senhor. Ivan, Deus te abençoe, irmão Ivan. Devilson, Deus te abençoe, meu querido. Graça e paz, Deus abençoe. Então nós vimos claramente, queridos, que Deus é um Deus que tem cuidado das nossas vidas. Ele faz essa pergunta: quem tu pensa que tu és? Ó monte majestoso, tu tornarás uma planilha. Tu tornarás-se uma planilha. Querido, meu amado irmãos, não olhe para as circunstâncias. Tem muitas pessoas desanimando. Tem muitas pessoas desanimadas. O desânimo está chegando no meio do povo de Deus. Tem pessoas que estão entrando em colapso, tem pessoas que estão entrando em depressão. Tem pessoas angustiadas, irmãos. Eu sei que isso tudo vem porque nós somos seres humanos, somos humanos. As coisas vêm nas nossas vidas. Mas nós precisamos crer em Deus, irmãos, porque nós temos um Deus que tem a última palavra. E a última palavra do Senhor, querido, tudo está nas mãos dele. E eu creio no nosso Deus. Eu creio no nosso Deus, querido. A Bíblia fala para nós que Pedro, uma vez, ele quis andar sobre as águas. Está isso lá em Mateus, capítulo 14. Pedro, ele quis andar sobre as águas e Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele falou para o Senhor: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo sobre as águas. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, vem, Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas, irmãos. Mas quando chega no versículo 29 de Mateus 14, versículo 29 e 30, fala que Pedro começou a observar os ventos fortes. E Pedro começou a afundar. Pedro tinha recebido uma palavra de Jesus Cristo dizendo assim: Pedro, venha. Sou eu, Pedro, pode vir. Querido, na lei física, na lei da gravidade, não tem como o homem andar sobre as águas.
Mas Pedro começou a andar, querido, ele deu passos diante do Senhor em cima d'água. Mas Pedro começou a olhar o que estava à sua volta, a observar o vento, começou a observar o mar bravio. Pedro, ele tirou o foco da pessoa de Jesus. E a Bíblia vai dizer para nós que Pedro começou a submergir, começou a afundar. E Pedro gritou: Senhor, salva-me, socorra-me, eu estou afundando. O texto fala para nós que Jesus Cristo estendeu a mão, sustentou Pedro e ergueu Pedro. E os dois voltaram, andando sobre as águas, voltaram para o barco. Querido, quando nós tiramos nosso olhar do Senhor, querido, a tendência nossa é afundar. Quando nós tiramos nosso olhar de Cristo, do autor e consumador da nossa fé, a tendência nossa, querido, é afundar nos problemas, afundar nas lutas, nos esmorecer a nossa fé, desfalecer a nossa caminhada cristã. Mas quando nós estamos olhando para Jesus Cristo, querido, a nossa tendência é dar passo com ousadia na presença de Deus, porque Ele nos chama para ser vencedores nele. Querido, Jó capítulo 19, versículo 25. Jó capítulo 19, versículo 25. Jó, ele passando luta, dificuldade, provação. Jó, ele faz a seguinte declaração: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo, ele se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, e por certo, ele se levantará sobre a terra. Palavra de Jó. Palavra de um homem que cria em Deus, que Deus estava com ele, queridos. Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 12. Segunda Crônicas 20, versículo 12. Lindo nesse versículo. Josafá, diante de uma grande multidão, Josafá com medo, e vinha reis contra Josafá. Josafá estava com medo, temeroso. E Josafá sai do lábio de Josafá a seguinte declaração: ó nosso Deus, porventura não o julgarás, pois não temos força para enfrentar essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos o que fazer, Senhor. Não temos força contra essa grande multidão, contra essa grande dificuldade que vem contra nós. Mas os nossos olhos estão postos em ti, aguardando o livramento, aguardando a manifestação de Deus, aguardando a resposta de Deus, aguardando o favor de Deus. Querido, dependa do Espírito Santo. Não olhe para a circunstância. Continua focado no Senhor. Continua buscando a face do Senhor. Continua meditando na palavra do Senhor. Continua buscando a face de Cristo. Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Deus cuidará de você. Certamente Deus tem cuidado de você. Deus tem suprido em Cristo as suas necessidades. Deus tem cuidado da sua igreja. Dependa do Espírito Santo. Não olhe para a circunstância. Busca a presença de Deus. Busca a presença de Deus. O versículo 7 ainda diz assim, queridos: quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com clamações, graças, graças, graças. Eu vou explicar isso aqui. Vou beber um pouquinho d'água. Ele trará aclamações, graças, graças, graças. O primeiro passo, querido, é dependa do Espírito Santo. O segundo passo para a conquista, querido, não olhe para as circunstâncias. O terceiro passo, amados irmãos, é proclame as bênçãos do Senhor na tua vida. Proclame as bênçãos do Senhor na tua vida. Precisamos, irmãos, continuarmos proclamando as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, usar os nossos lábios para pregar a palavra de Deus, para proclamar a vitória em Cristo Jesus. Querido,
Isso é um princípio muito glorioso. Usar os seus lábios para proclamar a vitória em Jesus Cristo. Querido, em vez de palavra de derrota, de desânimo, palavra crendo nas promessas de Deus. A minha família é do Senhor Jesus Cristo. Os meus filhos são herança do Senhor. A minha prosperidade vem de Deus. O Senhor é o Deus que me sara. O meu futuro está nas mãos do Senhor. Deus tem o melhor para nós. Usar os seus lábios para proclamar a vitória em Deus, querido. Para de usar os seus lábios para proclamar coisas ruins, para falar coisas de pessimismo, para falar coisas negativas. Use o seu lábio para profetizar vitória na vida das pessoas, na tua família. Use o seu lábio para profetizar vitória na vida dos teus filhos. Proclame as bênçãos de Deus. Pare de usar o lábio para murmuração. Pare de usar o lábio para ficar murmurando. Ah, essa vida, essa casa não tem nada. Ah, essa casa não... A vida sempre foi assim. Ah, isso não vai dar certo. Isso não vai dar em nada. Eu estou perdendo tempo com isso. Pessoas negativas que adoecem até a vida da gente. Querido, procure proclamar as bênçãos de Deus na sua vida. O Senhor fez o mundo pela sua palavra. O Senhor criou o mundo pela palavra da tua boca. Usa o seu lábio, querido, para profetizar bênção. Usa o seu lábio, querido, para ser bênção na vida de outras pessoas. Usa o seu lábio para proclamar a salvação, para profetizar a cura, para profetizar a bênção de Deus na vida da igreja, de outras pessoas. Para de usar o seu lábio para murmurar. Para de usar o seu lábio para xingar, para falar palavra torpe. Para de usar o seu lábio, querido, para falar mal de igreja, falar mal de pastor, falar mal de vizinho, falar mal de irmãos. Use o seu lábio para ser bênção na vida de outras pessoas. E eu vou te mostrar na Bíblia. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a utiliza bem, come o seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem a utiliza bem, come do seu fruto. Provérbio 18, versículo 21. Usa o teu lábio. A morte e a vida estão no poder da língua. Se você é uma pessoa que fala mal do outro, se você é uma pessoa que vive brigando, vive questionando, vive murmurando, a tua vida não vai para frente. Mas se você é uma pessoa de oração, Claudete, Deus te abençoe, irmã Claudete. Se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que fala as coisas, a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus, as coisas só tendem a dar certo na tua vida. Querido, aprenda isso como princípio na tua vida. Proclame as bênçãos de Deus na tua casa. Ore na tua casa. Ore sobre os teus filhos. Ore com o teu esposo, ore com a tua esposa. Meu marido é um servo do Senhor. Meu marido é trabalhador. Deus vai abrir a porta para ele. As coisas vão melhorar. Deus está no controle. A Bíblia fala que não vem nenhum justo, nem a tua descendência mendigar o pão. Deus cuida da gente. Nós vamos conseguir pagar essa casa. Nós vamos conseguir concluir essa obra. Nós vamos conseguir concluir essa faculdade. As coisas estão difíceis, mas Deus vai dar a vitória, Deus dá o escape, Deus dá o livramento, Deus está conosco. Usa o seu lábio para proclamar a salvação e as bênçãos de Deus, querido. Pega isso como princípio na tua vida, e é um princípio glorioso. Usa os seus lábios para ser bênção na vida de outras pessoas e no meio da tua família. No meio da tua família. Foi isso que Deus fez com Ezequiel. Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel num vale de ossos secos. Ezequiel, quando chegou naquele vale, Deus fez Ezequiel andar à volta daquele vale. E Ezequiel fala que o vale era sequíssimos. Os ossos eram sequíssimos. E fala que Ezequiel começou a observar o vale. Querido, Deus falou assim: Ezequiel, poderão viver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel falou: Senhor, tu sabes.
Deus falou para Ezequiel, Ezequiel profetiza. Profetiza, Ezequiel. Ezequiel profetizou, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Querido, era um exército que estava morto ali. Tanto é verdade que Ezequiel 37, versículo 10, fala que se levantou um exército em extremo. O vale era um lugar de morte, de luta, de confronto. No vale tinha morrido um exército, estava todo morto, um exército morto. E Deus fez Ezequiel profetizar, queridos. Deus usou o nome de Ezequiel para Ezequiel profetizar e trazer vida. O papel do servo de Deus, querido, é profetizar. O papel do pastor é profetizar. O papel dos irmãos é profetizar bênção, é orar e buscar a face de Deus. O papel nosso é proclamar a salvação, as boas novas do Evangelho, porque o Evangelho traz cura, o Evangelho traz livramento, o Evangelho traz paz, o Evangelho traz alegria. O meu papel como cristão, querido, é profetizar a palavra de Deus. Proclame a palavra de Deus. Proclame o Evangelho. Continua pregoando o Evangelho, como diz Paulo lá em Timóteo 4,4. Prega a tempo e fora de tempo. Continue pregando, Timóteo. Ao jovem Timóteo, ao jovem pastor, Paulo orientou ele. Continue pregando, continue profetizando, continue declarando a palavra de Deus. Continue crendo na palavra de Deus. Aí o versículo 7 fala isso para nós, queridos. Proclame a bênção do Senhor na sua vida, na vida da sua família. Proclame as bênçãos do Senhor. O primeiro passo, querido, para quem está chegando agora, o primeiro passo é depender do Espírito Santo. O segundo passo, não olhe para a circunstância. Baseado em Zacarias 4, do 6 ao 10. O terceiro passo, proclame as bênçãos de Deus na sua vida. O versículo 9, queridos, fala assim para nós. Nas mãos de Zorobabel tem fundado esta casa, e também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Nas mãos de Zorobabel tem fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão. O que é isso, Jeremias? O que é isso? Começou, fundamento, fundou, começou e também vai concluir. Nas mãos de Zorobabel começou e nas mãos de Zorobabel vai acabar, vai concluir a obra. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. O quarto passo para a conquista: não abandone os projetos de Deus. Não abandone os projetos de Deus. Está no versículo 10, querido. É Bíblia pura aqui, querido. É Bíblia pura. Não abandone os projetos de Deus. Nas mãos de Zorobabel tem fundado esta casa. E nas suas mãos vai concluir também. Ou seja, do início ao fim vai dar término. Querido, não abandone os projetos de Deus. Os passos para a conquista é você não abandonar os projetos de Deus. Tudo que Deus colocou para você começar, termine. A responsabilidade que Deus te deu, continue. Continue os projetos de Deus. Deus não é Deus não é Deus de obra inacabada. Deus é um Deus de conclusão da obra. A Bíblia fala para nós que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o último dia. O nosso Deus é um Deus de obra, ele conclui a obra. Está lá em Filipenses isso, querido. Um Deus, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a obra é fiel para completar até o último dia. E a gente vê que Deus, aquele que começa a obra, ele conclui. Nosso Deus é um Deus de conclusão de obra, irmãos. E Deus requer de mim e de você que nós não sejamos cristãos de obras inacabadas. Tudo que começa não termina. Tudo que inicia não termina. Começa a estudar, não termina. Começa a fazer uma coisa, não termina. Pega uma responsabilidade da igreja, já entrega a responsabilidade.
Pega uma coisa, não conclui. Faz uma coisa, não dá continuidade. Querido, isso é muito ruim. Eu sei que há casos e casos. Eu sei, eu tenho entendimento que há casos e casos. Mas não podemos ser pessoas assim. Quando você começar um projeto de Deus, conclui. Quando você estiver iniciando a obra do Senhor, conclui. Com responsabilidade. Querido, Deus abençoa nossas vidas nisso aí, querido. Quando nós fazemos as coisas para o Senhor, Deus certamente cuida das nossas coisas. Deus cuida de nós, das nossas vidas. Tudo que você estiver fazendo para Deus, faça com zelo, faça com responsabilidade, faça com carinho, faça com temor, faça com dedicação, faça o melhor. Tudo que você fizer para Deus, faça com qualidade. Tudo que você fizer para Deus, tenha preocupação de fazer bem feito. Não seja pessoa de obras inacabadas. Não abandone aquilo que você iniciou para Deus. Não abandone. Não abandone. Não desista. Inicia. É dificultoso, irmãos. As coisas para o Senhor é dificultosa. É trabalho. É crítica. É luta. Você tem que estar lá cedo, você tem que chegar lá a tal hora, você tem que sair de lá a tal hora. É difícil, mas não abandone os projetos de Deus. E o que está falando aqui é isso. Nas mãos de Zorobabel começou e nas mãos de Zorobabel vai terminar. Então, o quarto passo para a conquista é não abandone os projetos de Deus na tua vida. Não abandone. Seja um cristão de continuidade. Seja um cristão de compromisso. Querido, muitos não querem compromisso. Muitos não querem ter compromisso nas coisas de Deus. Muitos não querem se envolver com as coisas do Senhor. Muitos querem ficar de espectadores, só assistindo. Ah, se precisar de mim, eu vou lá um dia. Seja uma pessoa de compromisso com as coisas de Deus. Seja um dizimista. Seja um ofertante. Seja uma pessoa que prega. Seja uma pessoa que ora, seja uma pessoa que se coloca para ajudar, seja uma pessoa que estão precisando de mim aí, que eu posso fazer. Se é dar a tua palavra, você conclui até onde você falou que ia. Seja um cristão que termina, que começa e concretiza o projeto de Deus na tua vida. Não abandone, querido, aquilo que Deus te confiou. Não abandone. Então eu vejo aqui, queridos, que as mesmas mãos que começou de Zorobabel são elas que vão concluir. São elas que vão concluir. E o versículo 10 diz assim para nós: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, olha só, pessoal, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Por toda a terra. Querido, primeiro passo para a conquista é dependa do Espírito Santo. Segundo passo para a conquista, meu querido, não olhe para as circunstâncias. Terceiro passo, meu querido, proclame as bênçãos do Senhor na tua vida. Quarto passo, querido, não abandone o projeto de Deus na tua vida. E quinto e último passo para a conquista, querido. Não desprezes as coisas pequenas. Versículo 10 fala isso para nós. Não desprezes as coisas pequenas. Querido, a palavra de Deus fala para nós que ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Isso está em Mateus 25, versículo 23. Mateus 25, versículo 23 diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Não despreze as coisas pequenas. Querido, mesmo que esteja iniciando agora, não despreze. Mesmo que seja pequeno, pega isso com responsabilidade. Deus é um Deus de que dá, que às vezes ele vai usar você para iniciar. E isso vai crescer na tua vida.
vai ser bênção na tua vida. Não despreze as coisas pequenas. Não olhe as coisas pequenas, querido, com insignificância. Não olhe as coisas pequenas como uma coisa pequenininha, que não vai ter jeito. Não despreze as coisas pequenas. Ser fiel nas coisas pequenas, que Deus fará coisas grandes na tua vida. Porque Deus é um Deus de início, irmãos. E muitas coisas começam pequeno mesmo. Não despreze as coisas pequenas. Valoriza o que Deus colocou na tua mão, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que não seja grandioso, mas valoriza isso. Não despreza as coisas pequenas na tua vida. Tem pessoas que falam assim, Jeremias, eu fui naquela igrejinha. Eu falo assim, meu irmão, nunca fala igrejinha. É a igreja do Senhor. Não é igrejinha, é a igreja do Senhor. Tem um povo de Deus ali. O Senhor está naquele lugar. Querido, não despreza as coisas pequenas. Às vezes nós temos mania de falar isso, né? Sai no automático. Mas não despreze as coisas pequenas. Não despreze. Ser fiel no pouco, que no muito Deus te colocará. Muitas vezes as coisas ela começam pequenas, depois Deus começa a engrandecer, começa a abençoar e começa a fazer coisa grande na tua vida. Valoriza tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão, seja grande, seja pequeno. Que seja pequeno, você valoriza. Que seja pouco, você valoriza. Que não é muito, valoriza. Valoriza o seu salário, mesmo que não seja muito, valoriza. Valoriza as coisas que tem chegado na tua mão para fazer. Valoriza a casa que você tem. Valoriza o carro que você tem. Valoriza a tua vida, não despreza as coisas pequenas, irmão. É um segredo para a conquista, não desprezar as coisas pequenas. Não despreze. Porque todo mundo começa pequeno um dia. Todo mundo passa por um aperto um dia. Você agora pode estar passando uma dificuldade numa coisa menor. Numa casa menor. Numa kitnet, numa casa menor. Num carro mais antigo, num trabalho com salário menor, numa formação que você queria maior, mas você fez um curso que você não teve condições de fazer um curso mais caro, mas você fez o menor. Valoriza as coisas pequenas na tua vida. Valoriza aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Seja uma pessoa que valoriza aquilo que Deus tem te dado, querido. Deus ama isso, querido. Não tem inveja de quem está com coisa grande, mas valoriza as coisas pequenas que Deus tem colocado para você. Porque certamente você não vai ficar nesse nível. Deus vai abençoar você sobremaneira. Não despreze as coisas pequenas. Não desvalorize aquilo que Deus tem dado a você. Porque Deus exaltará a tua vida. Ele pega o necessitado e coloca para sentar com os príncipes dessa terra. Ele abençoa aquele que está nele. Querido, pega isso como princípio na tua vida. Valoriza aquilo que Deus tem te dado. Valoriza a tua casa. Valoriza os teus filhos. Valoriza o teu trabalho. Valoriza o teu trabalho. Valoriza aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Porque ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Deus vai abençoar você. Vai chegar um tempo de bênção grande na tua vida. Vai chegar um tempo de grande colheita. Vai chegar um tempo de resposta maravilhosa na tua vida. Mas você precisa valorizar o tempo que você está vivendo. O tempo que você está passando. Você precisa agradecer a Deus. Ter um coração agradecido a Deus. Por aquilo que você tem. Por aquilo que você é. Pelo seu trabalho. Pelo recurso que Deus tem te dado. Valoriza, valoriza. Não despreze, queridos, as coisas pequenas. Não despreze, porque Deus colocará coisas grandes na tua mão. Pode ser uma coisa modesta, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa pequena, mas valoriza, porque Deus ama isso.
porque Deus se alegra com a pessoa que valoriza aquilo que Deus tem dado. Queridos, isso é um princípio muito grande para nossas vidas. O cristão, querido, ele vive na contramão do mundo. O cristão, ele vive na contramão do mundo. O cristão, ele sabe que mesmo ele vivendo a vida dele, Deus tem cuidado dele. Mesmo na dificuldade, Deus tem cuidado dele. E Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem cuidado dos seus filhos. Continue firme no Senhor, querido. Não olhe para a circunstância. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as lutas. Mas continue firme no teu Senhor. Que Deus vai abençoar você sobremaneira. Que Deus vai abençoar a tua vida sobremaneira. Marinalva, Deus te abençoe, minha irmã, a paz. Deus abençoe a tua vida, Marinalva. Deus abençoe o Willa, Raquel, Gisele. A graça e a paz do Senhor. O Beraldo, irmã Creia, Claudete. Deus abençoe meus irmãos, Adriana. Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Então, queridos, eu quero estar orando por vocês. Eu quero estar apresentando esse tempo tão rápido, né, pessoal? Que nós estamos aqui falando da palavra de Deus. E a minha palavra ao teu coração é uma palavra de encorajamento. A minha palavra ao teu coração é uma palavra que isso vai passar. Que isso vai passar. A minha palavra ao teu coração é que Deus tem coisas novas para a tua vida. Que Deus tem coisas grandiosas para a tua vida. A minha palavra no teu coração é que Deus tem o melhor para a tua vida. A minha palavra para você nesta noite, amados irmãos, é uma palavra de esperança, de ânimo. Continua orando, buscando a face do Senhor. Não desanima. Você é um servo do Senhor. Você é um filho do Senhor. Vamos estar orando agora nesse momento. Senhor Deus, ó Pai. Ó Deus, graças te damos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela tua presença, Senhor. Ó Deus, continua abençoando as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Ó Deus, visita, Pai, os teus servos, ó Deus. Visita as suas casas. Visita, Pai, os seus lares. Ó Deus, continua abençoando essa família, Pai, e dando livramento a essa família, Senhor. Trazendo alegria a essa casa, trazendo paz a essa casa. Que praga nenhuma chega a essa casa, Pai. Que nenhuma enfermidade chega nessa casa. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a casa dos teus filhos, guardando para os seus lares. Ó Deus, prospera, Pai, o seu trabalho. Abre porta de emprego, Pai. Ó Deus, continua cuidando dos teus filhos, ó Deus. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, no poder do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. E nós queremos, ó Pai, apresentar nossas vidas ao Senhor. E apresentamos as nossas vidas ao Senhor. Ó Pai, abençoa os teus filhos nesta noite, Pai. Continua guardando as suas vidas, ó Deus. Ó Deus, que boas notícias, Pai, chegue à sua casa. Continua, Pai, tratando de família, de esposo, de filhos. Continua, Pai amado, mudando, Pai, situações. Transformando. Libertando de droga, de vícios. Trazendo a nossa família para os teus caminhos, ó Pai. Eu profetizo cura sobre essa casa. Eu profetizo libertação sobre essa casa. Eu profetizo salvação sobre essa casa, Pai. No poder do nome de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus Cristo, essa casa venha a ser liberta, salva, restaurada, tratada, visitada, ordenada, ornamentada pela tua presença. Abençoa essa casa nesta noite, Pai. Dá essa bênção, dá a tua paz, dá a tua alegria a essa casa. É a nossa oração nesta noite, Pai. No poder do nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Amados irmãos, dia 6 de junho, nós estaremos voltando nossos cultos presenciais. Será um tempo de grande regozijo, um tempo glorioso. Algumas pessoas têm perguntado sobre o retorno do culto, dia 6 de junho, na rua Jonas Múcio, número 100, bairro Sol e Mar. Estaremos com o nosso culto às quartas, aos domingos, com as nossas consagrações também aos sábados.
E eu convido a você a estar orando pelas nossas vidas, pela vida da Igreja Batista Herdeiro de Cristo. Eu sou o pastor Jeremias, para quem não conhece. Deus tem me dado o privilégio de poder estar conduzindo aquele local, aqueles irmãos, abençoando aqueles irmãos, pela palavra do Senhor. E a gente sabe que não é fácil, mas Deus tem dado graça e tem dado alegria aos nossos corações. Eu convido você a estar orando por nós, por esse ministério. Faça também a nós uma visita, Macaé, né, aqui em Macaé, Sol e Mar, bairro Sol e Mar, Rua Jonas Múcio, número 100, Igreja Batista Herdeiro de Cristo, uma comunidade cristã. Eu vou estar agora dando a bênção apostólica para vocês. Faça assim com as suas mãos, para você receber de Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta noite tão gloriosa, Pai. Te glorifico, Pai, pela presença do Senhor e pelos meus irmãos, ó Pai, que estão comigo, Pai, nessa live, Pai, ouvindo a Tua palavra e orando também pelas nossas vidas, ó Deus. Abençoa, Pai, a sua noite, a sua casa. Abençoa, Pai, a sua quinta-feira, o seu trabalho. Abre porta de emprego. Multiplica, Pai, o celeiro. Abre porta de emprego para aquele que precisa trabalhar. Visita pessoas que estão enfermas, pessoas que estão no leito de dor, hospitalizadas. Cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Cura, Pai, de toda enfermidade. Limpa os pulmões. Visita essas vidas, restaura a sua saúde, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Abençoa suas vidas, ó Deus. Continua cuidando das suas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, nos visita com a tua presença. Faça algo novo na nossa casa, nas nossas vidas. Queremos, ó Pai, o novo do Senhor, mais do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Abençoa, Pai, cada lar representado, cada vida representada. Cada família aqui representada, abençoa. Dá a tua paz, dá a tua bênção. Trata de filhos, trata do casamento. Deus traz cura, traz prosperidade, traz libertação, traz salvação, traz alegria, tira a depressão, tira a angústia, tira o estresse. Dá a vitória ao teu povo, Pai, nesta noite. Nós te pedimos isso, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. É que nós oramos, é que nós te agradecemos. No poder do nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, igreja, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as vossas vidas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre os vossos trabalho, sobre as vossas saúde, aonde vocês entrares e saírem. Que as boa mão do Senhor os acompanhe e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Deus assim vos abençoe, no poder do nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós teremos a nossa próxima live às 18 horas no domingo. Tá bom, pessoal? Teremos a nossa próxima live. E no próximo domingo, dia 6 de junho, nós teremos nosso culto presencial e os cultos também são filmados também e colocados também em live no Facebook. Mas é um culto já todo filmado. Que Deus assim abençoe vocês, que Deus possa estar abençoando vocês rica e abundantemente. Uma boa noite, uma noite de descanso, uma noite da visitação de Deus. Que Deus possa estar falando melhor ao teu coração, colocando as coisas no lugar. Não tenha medo, se alegre em Deus, esse tempo vai passar, Deus tem o melhor para você, Deus tem cuidado de você, Deus vai fazer coisas novas na tua vida, fique firme no Senhor, creia nas promessas de Deus. A Bíblia fala que o Senhor não dorme nem tosqueneja, não dormitará o guarda de Israel, Salmos 121, Ele não permitirá que o teu pé vacile, Ele é a tua sombra à tua direita. O Senhor te livrará de todo mal. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída desde agora e para sempre. A Bíblia fala para nós
que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida da tua casa, o Senhor cuida da tua vida. Continua firme em Deus. Deus te abençoe, Timar, abençoa a Ludmila, Zana, abençoa a Laís. Deus possa abençoar vocês grande e poderosamente. Deus possa estar abençoando vocês. Saudade de vocês. Então, pessoal, fique firme e vamos continuar nessa peleja, nessa oração, porque Deus fará. Forte abraço e até domingo com a nossa live. Fique com Deus. Deus assim nos abençoe. A paz do Senhor. Graça e paz. Paz do Senhor.